paz do Senhor, amados alunos, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que vem com o título A Conduta do Crente em Relação à Família. O nosso textuário diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do 21 ao 33 e Efésios 6, do 1 ao 4. Vamos ler. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. O objetivo do tópico 1 é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. O objetivo do tópico 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. O objetivo do tópico 3 da nossa lição é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Entrando aqui na parte da nossa introdução, lembrando que a família é a principal instituição, né, planejada por Deus, amém? Vamos lá, introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Aí colocou como referência aqui Mateus, capítulo 19, do versículo 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, essa é a nossa introdução, né? Analisando aqui a carta de Paulo aos Efésios, especificamente aqui nos capítulos 5 e 6, nós veremos como deve ser a conduta do crente na família, a conduta do marido, da esposa e a conduta dos pais, né, em relação aos filhos, e a conduta dos filhos em relação aos pais. Temos muita coisa boa para aprendermos juntos nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, entrando no tópico 1 aqui, né, a conduta do crente como marido.
a conduta bíblica, onde o marido aqui é comparado a Cristo e a esposa comparada à igreja. O papel do marido como líder da família, né? Paulo começa a mostrar o papel de liderança do marido na casa, mas não se limitando apenas à questão material, mas também como líder espiritual. Esse papel de liderança familiar do marido é um papel que precisa ser refletido em Cristo. Cristo traz esse reflexo sobre a família. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, né? E Paulo está aqui dizendo que o marido é o cabeça do lar, ele é o líder familiar. Isso está bem claro na nossa leitura bíblica em classe no versículo 23, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, amém? Então, sendo ele próprio o salvador do corpo. E essa liderança, não pode ser uma liderança autoritária, porque precisa ser como Cristo, e Cristo ama a sua igreja, trata bem, cuida do bem-estar da sua igreja. Então, Paulo está mostrando como o marido deve se comportar, tendo esse maravilhoso exemplo de Cristo. E nós, dentro do casamento, devemos tratar a nossa esposa como Cristo trata bem a igreja, que é a noiva do Cordeiro. E esse assunto é de extrema importância por causa desse aumento do movimento feminista e do excesso de empoderamento das mulheres nos nossos dias. Para elas é inaceitável essa perspectiva de ter o marido como cabeça. E biblicamente falando, de forma alguma nós estamos aqui diminuindo o valor feminino. A mulher tem o seu valor, isso é visível. O homem sem a esposa não é nada. A cabeça sem o corpo não serve. Então, na perspectiva bíblica, o marido como cabeça do lar, ele é o exemplo de Cristo, que é o cabeça da igreja, e visa o bem-estar da família. E é claro que a responsabilidade não recai só sobre o marido, isso é compartilhado, isso é familiar, tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, os dois vivem em família, nesse amor mútuo, fraternal, com a esposa aceitando a liderança do marido, porque essa liderança ela é demonstrada em amor. Nós temos a referência em João, né, capítulo 3, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O amor é o fundamento principal, além do marido liderar a família, ser o cabeça, ele precisa ter esse fundamento. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É papel do marido amar sua esposa, amar os seus filhos. O amor precisa ser demonstrado dentro do lar. O cristão, se o homem, né, ele tem a sua esposa, né, ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Então ele não pode maltratar, ele não pode exercer excesso de autoridade sobre a sua esposa, porque o nosso exemplo é o exemplo de Jesus. Jesus, né, então você, marido, ame a sua esposa para a glória de Deus. O marido tem a responsabilidade de manter esse amor, sendo carinhoso, gentil, estar ajudando a sua esposa nas tarefas dentro de casa. Isso tudo provoca esse amor mútuo, essa reciprocidade. O amor cresce dentro de um lar dessa forma, né? Então, vai muito além da questão sexual, né? Revela essa questão de estar caminhando junto, imitando os passos de Jesus. Sobre esse cuidado, o marido, né, com a esposa, porque esse esposo deve honrar a sua esposa. Na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O marido precisa cuidar bem da sua esposa, já que ele é o cabeça e a sua esposa é a representação do corpo. Então ele precisa cuidar bem do seu lar, da sua família. Não é só trazer o pão para casa, não é apenas manter financeiramente o seu lar, mas é demonstrar esse amor e cuidado. Essa deve ser a conduta do marido. É um grande desafio esse aconselhamento pastoral que o apóstolo Paulo aqui está dando. Essa prática ela precisa ser feita não somente, né, em casa, mas também publicamente. Precisamos amar e honrá-la dentro e fora de nossa casa. Amém? Agora vamos para o tópico 2 da nossa lição. A conduta do crente como esposa, né? Vamos falar agora da esposa. De acordo com a analogia paulina, né, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto,
nós veremos a conduta requerida da esposa cristã. Agora, focando na questão feminina, na conduta da esposa, e já falando a respeito do conceito de submissão, nós percebemos na Bíblia que Cristo é o maior exemplo de submissão. Ele se submete à vontade do Pai, ele obedece, né? Então, Jesus é submisso a Deus. O esposo é submisso a Jesus e a esposa é submissa ao marido, que é o cabeça espiritual da sua família. Quando lemos lá em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Paulo aqui está aplicando a perspectiva de submissão, usando o exemplo de Cristo que foi submisso a Deus. Agora aplicando essa submissão na vida da esposa ao seu marido. Então pensa comigo, Deus, o Deus da glória, Jesus está submisso a Deus, o marido está submisso a Jesus, a esposa está submissa ao marido e os filhos estão submissos aos pais. Então essa doutrina, esse ensino a respeito da submissão, ela demonstra, ela representa Cristo, a igreja submissa a Jesus. Isso é glorioso, amém? Então, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Então, minha irmã, essa submissão ela não pode ser tratada como algo ruim, pois um exemplo maior de submissão é Jesus Cristo. A igreja está sujeita a Cristo, amém? Então nós estamos vivendo dias em que a filosofia desse mundo conduz o papel da mulher para outro extremo, colocando a mulher numa perspectiva superior aos homens. E não é essa a perspectiva bíblica, porque biblicamente a mulher exerce um papel de igualdade com o homem. Um exemplo, Adão e Eva pecaram. Não foi apenas Eva, mas os dois pecaram, o casal. Então a gente percebe na palavra de Deus que tanto o homem como a mulher, tanto a mulher como o homem, eles estão incluídos nesse plano da família. E quando a gente volta para a perspectiva da mulher por conta do pecado, né? Nós, por conta da hermenêutica bíblica que foi construída numa cultura patriarcal, então você percebe que a maioria dos personagens da Bíblia são homens. Homens que exerceram uma fé espetacular, mas quando a Bíblia ela traz exemplo de mulheres que também são extraordinárias, são mulheres que exerceram esse plano de Deus, essa vontade de Deus. No exemplo de Eva, ela cai, ela peca, mas é a partir dela que Deus conduz o plano da encarnação de seu Filho Jesus. Nós vemos na Bíblia que todas as vezes que Deus levantava uma mulher, essa mulher exercia uma fé espetacular. Joquebede, por exemplo, uma mulher que usa, né, ela usou sua fé conduzindo ali o seu filho Moisés no rio Nilo, né, ela ali, né, ela alcançou a bênção de Deus, porque Moisés foi usado para libertar o povo lá do Egito, usando a sua fé. Né? Outro exemplo bíblico no período dos juízes, Deus levantando uma mulher por nome Débora, uma excelente, assim, um exemplo de fé, ela exerceu um papel ali de liderança, de juiz em Israel, uma mulher que é profetisa. Então, minha irmã, são tantos exemplos. Quem não se lembra de Esther, de Ruth e tantas outras, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Maria, mulher agraciada por Deus para ser a mãe do Messias. As mulheres no ministério de Jesus foram as primeiras a receberem a notícia de que Jesus estava vivo. Elas anunciaram a ressurreição do Salvador. Então isso mostra esse valor da mulher sendo resgatado mesmo numa cultura patriarcal. Jesus resgata esse valor feminino, não dá tempo aqui de falar de todas, tem Dorcas, Priscila. Então, assim, quando Paulo começa a falar a respeito da submissão feminina dentro da igreja, Paulo não está desmerecendo as mulheres, muito pelo contrário, ele está dizendo que elas também têm o seu valor. Falando sobre a questão de reverência ao marido, também não está desmerecendo a mulher, não está discriminando a mulher. Paulo está demonstrando que essas mulheres, elas deveriam exercer o papel de Cristo, o papel de igreja, e a mulher passa a ser submissa ao seu marido, porque o seu marido ama essa mulher e retribui esse amor em submissão. Amém? Então, para finalizar aqui, nós vamos ver o tópico 3, a conduta do crente como filho. Né? Agora Paulo começa
a focar nos filhos, e precisamos entender que há vários modelos de família para a criação dos filhos. Existe um modelo nuclear, onde temos ali o pai, a mãe e os filhos. Mas existem também outros modelos. Timóteo, por exemplo, ele foi criado pela sua avó e sua mãe. Atualmente também nós vemos filhos que são criados pelos avós. Um casal que ainda não tem filhos, mas também é considerado uma família. Amém? Então vamos falar a respeito da conduta dos filhos no aspecto cristão. Amém? No subtópico, na nossa leitura bíblica em classe, fala que é papel dos pais, os filhos, conduzir esses filhos nos caminhos do Senhor. E esse caminho do Senhor é pautado pela palavra de Deus. A admoestação é ensino, é correção, é orientação. Nós temos lá em Provérbios 22, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Eu acho interessante que é no caminho, ou seja, é sendo exemplo, né? Não é como muitos pais dizem, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, muito pelo contrário, é fazer o que é certo no caminho, junto ali com o filho, corrigindo, orientando, ensinando, amém? Agora, qual é o papel dos filhos? É claro que dentro do viés cristão que nós estamos falando isso, lá em Efésios 6, né? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os filhos, eles devem obedecer os pais em tudo, e isso é bom. Nós vemos aqui grande influência da cultura do judaísmo ali na doutrinação dos filhos, né? Que os filhos deveriam honrar os pais, isso estava na lei, e o apóstolo Paulo está agora trazendo esse princípio, que é bom, e está dizendo o filho cristão ele também se comporta de uma maneira diferente. O filho cristão ele obedece seus pais, ele honra os seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. Isso traz bênção, isso traz longevidade, amém? Quando os filhos são ensinados, são orientados pelos pais, eles alcançam a vida eterna. Então vamos para Efésios 6,3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A obediência aos pais traz crescimento espiritual. Portanto, filhos, obedeçam os seus pais. Amém? Então, é uma lição maravilhosa, né? Que exemplos de esposo, de esposa, a questão da criação dos filhos, isso é maravilhoso. Amém? Vamos ler a conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Então, que Deus venha assim te abençoar. Um excelente domingo a todos. Fiquem na paz.